Um rapaz de 21 anos foi morto ontem à noite no bairro Colorado, em Carmo da Mata. A gente vai ver os detalhes agora desse caso, com as imagens, inclusive, e a colaboração do nosso parceiro Tiago Góes. Segundo a Polícia Militar, Luiz Henrique Magela Ferreira, de 21 anos, conhecido como Neném, estava na porta de casa quando dois homens chegaram em uma moto Titan preta e o garupa disparou pelo menos 8 vezes contra ele. O rapaz morreu na hora. O pai e a mãe dele estavam dentro da casa no momento do crime. Existe a suspeita de que a execução do jovem esteja relacionada ao acerto de contas do tráfico de drogas, crime pelo qual ele já tinha passagens pela polícia. As histórias se repetem. Hoje pela manhã, quando eu apurava essa informação e via que o pai relatava que ele estava dentro de casa junto com a esposa, né, com a mãe desse rapaz, e quando ouviram os tiros, tiveram que se esconder, claro, óbvio, né, se proteger, porque senão às vezes poderiam ser vítimas aí de uma bala perdida, alguma coisa assim. E aí eu fiquei imaginando e tentando me colocar no lugar desses pais, que tinha um filho que era problemático, né? Já tinha um envolvimento aí, já tinha passagem, mas aquilo que a gente sempre fala, às vezes o pai, a mãe, a família, os irmãos, são pessoas que não estão nesse meio, como a grande maioria, são famílias, né? Pessoas boas, mas que tem um que às vezes desgarra, que o pai tenta, que a mãe luta, mas que infelizmente acaba perdendo o filho para a criminalidade e às vezes chega a esse ponto. Eu me coloco no lugar do pai e da mãe, porque ele fez a escolha errada, infelizmente, e pagou caro por isso. Mas o sofrimento do pai e da mãe, principalmente, não tem como. Vai acontecer, o filho pode ser o que for, pode ser quem for. O pai e a mãe vai sentir, vai sofrer. E o pior é que eu imagino que deve ficar uma sensação, às vezes, muito ruim, porque o pai e a mãe, conforme falei, eles tentam buscar o filho, eles tentam chamar a atenção. É a mesma coisa, só que, claro, em proporções diferentes, quando às vezes você tem um filho que não chega nesse ponto de se envolver com criminalidade, mas tem uma atitude que não é bacana, que você tenta ajudar corrigindo, que você tenta alertar, né? Como, por exemplo, tem muito viciado, tem muita gente que usa droga, tem muita gente que usa bebida, tem muita gente que usa cigarro, que sabe que faz mal, que às vezes a pessoa não pode nem usar. Por exemplo, quem tem uma complicação aí no pulmão, fumar um cigarro é assinar um atestado de morte. Aí você está lá tentando conscientizar a pessoa sobre aquele mal, né? Faz de tudo, mas a pessoa às vezes continua fumando. E aí chega um dia que ela acaba pagando com a própria vida. Só situações assim. Mas eu falo dessa questão da sensação de impotência, eu acho, que a família fica, né? Quando tem uma situação como essa, como tenta e não consegue, de certa forma, salvar a pessoa. Mesmo abrindo os olhos, tem pai que faz de tudo, tem mãe que faz de tudo. Eu já contei algumas vezes, mas é sempre bom a gente alertar para essas situações, porque ao longo desses anos eu já vi muita coisa, principalmente relacionada à droga. Chegou ao ponto, eu fiz uma reportagem, uma determinada época em Lagoa da Prata, quando estava no rádio ainda, da mãe trancar o filho com corrente no pé da cama para que ele não saísse para comprar crack, para que ele não saísse para comprar droga, porque ela sabia que se ele continuasse naquele caminho, e ele já estava quase que no fim, ele seria morto. Ela cometeu um crime, porque inclusive no dia que eu a entrevistei, falei, você tem consciência que você está cometendo um crime? Porque por mais que a gente fala, a mãe está certa, tem que trancar o filho, não dá, o que vai fazer? Mas se você fizer isso perante a lei, você está cometendo um crime. Aí eu perguntava para ela, você está consciente disso? Ela falava, tô, Cláudio, eu estou consciente, mas eu prefiro ser presa do que ver o meu filho morto. E eu vou tirar a razão dela? É difícil essa questão da droga, muito difícil mesmo.